Eu vou sintetizar algumas coisas da história da Ucrânia para a gente poder chegar nessa parte atual. Então, algumas informações que interessam, inclusive para alunos, né? Nossos que vão estar assistindo também. Isso daí serve para várias coisas. Galera que vai prestar vestibular, concurso, informação tradicional, clássica. A primeira ideia que se tem, que vem comentando muito, é que parece que a Ucrânia ela é uma filha da Rússia por conta do que aconteceu na separação da antiga União Soviética. Então, eu vou voltar um tempo para 980 depois de Cristo, para falar do Vladimir I de Kiev, que saiu de Kiev e foi para a Rússia. Então, historicamente falando, a Rússia é filha da Ucrânia. Caramba! Porque príncipes e reis da Ucrânia foram para a região russa e ali eles dominaram e criaram situações. Por exemplo, esse Vladimir I de Kiev, ele é o cara que vai introduzir no território russo o catolicismo ortodoxo. Então, a igreja católica... ano é isso? 980 depois de Cristo. Ele vai ficar até 10.015 depois de Cristo. Nossa. Tá? São 35 anos de governo. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Essa igreja católica ortodoxa russa vai fundamentar e muito da história do território russo e ucraniano que vai ser incorporado ao Império Russo depois. Então, primeira coisa que nós vamos colocar aqui. A Rússia é filha da Ucrânia. E não o contrário, historicamente falando. Eu tô voltando lá na raiz. Inclusive, o descendente do Vladimir, o Yaroslav I, o sábio, é o cara que vai transformar o território russo e a Ucrânia numa potência militar e vai ter um desenvolvimento cultural absurdo. Isso aí vai até 10.054, já depois, é uma continuação, certo? O que eu quero dizer sobre isso é o seguinte. Nesse começo de processo de ucranianos indo para a Rússia, você percebe que Kiev, capital da Ucrânia, que se fala muito hoje na televisão, é uma cidade fundada no século V depois de Cristo. Então a mesma Kiev de hoje em dia, ela existe há muito tempo. Ela é uma das cidades mais antigas da Europa. Caralho. Essa Kiev, pra você ter ideia, o século V depois de Cristo é o século que nós temos a queda do Império Romano, em 476 depois de Cristo. Putz. Então, quer dizer, ela está no período de transição da Idade Antiga para a Idade Medieval. Moscou, capital russa hoje, foi fundada em 1147. E São Petersburgo em 1703 pelo Pedro Grande. Então, entende isso? Kiev é muito mais antigo. Caralho, hoje parece muito que é o contrário. Não Nunca é? dá pra imaginar que seria isso. Entende? Total. Kiev é muito mais antigo do que Moscou e São Petersburgo, certo? Adiantando um pouco nessa parte histórica, o que vai acontecer? Nós temos duas dinastias que governaram a Rússia. A primeira é a Rustic, que provavelmente vocês não estudaram na escola porque a gente nem comenta isso. Essa dinastia Rustic é a dinastia dos ucranianos que governaram lá. O Vladimir e o Yaroslav, que eu falei pra vocês. Depois nós tivemos a dinastia Romanov. Essa vocês já conhecem, deve ter visto o filme Anastácia da Disney, quando a gente era criança, tal, aquela coisa toda. Então, essa família Romanov assume em 1613 com Mikhail Romanov e ela vai governar até 1917. Durante esse período, o que acontece? Que foi o fim da Revolução Russa, né? Isso, são os czares russos, exatamente. O termo czar foi criado pelo Ivan IV o Terrível no século XVI depois de Cristo, né? Ele cria esse termo. O cara que conquistou o ducado da Sibéria e o condado de Kazan, né? E expandiu o território demais. Então, o que vai acontecer é que essa família Romanov, aí sim é a família de russos. Sim. E a Ucrânia está integrada ao Império Russo durante esse período. Nós temos a Revolução Russa, primeira Revolução de Fevereiro e Março, né? Os mencheviques tomam poder, depois vem o Lenin com as teses de abril, ele volta do exílio na Suíça, e ele diz o seguinte, ó, se a gente tomar o poder, é paz, pão e terra. Então, o que é paz, pão e terra? Eu vou tirar o Império Russo da Primeira Guerra Mundial, que eles estavam se arrebentando, lutando contra os alemães, não estavam dando conta. Pão, eu vou acabar com a fome, e terra, eu vou fazer reforma agrária. O Lenin toma o poder em outubro de 1917, tem a Revolução Russa, depois ele manda matar a família Romanov em 1918, termina essa dinastia. Mas quando o Lenin vai sair da guerra, eles assinam um tratado de Brest-Litovsk, que é o tratado de saída do Império Russo da Primeira Guerra Mundial. Quando ele assina esse tratado, ele abre mão de 7 territórios que pertenciam ao antigo Império Russo e que vão ter uma certa autonomia. Ucrânia, Bielorrússia, que hoje é Belarus, Polônia, Finlândia e os países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia. Então ele abre mão desses territórios, eles têm uma certa autonomia. Sim. Saiu da guerra. Só que o Lenin tem projetos para a União Soviética que vai se formar em 1922. E aí ele começa o processo de reintegração desses territórios. Começa uma guerra maldita contra a Ucrânia e a Polônia. E a Ucrânia é reanexada novamente em 1921. Aquilo que vai se tornar em 22 a União Soviética. A Polônia fica livre. Na Batalha de Varsóvia, a Polônia vence os russos e no Tratado de Riga, em 21, ela fica totalmente independente. Então a Ucrânia volta para o território soviético. Volta a fazer parte de uma... Faz parte da Ou União seja, Soviética agora. E o que eles passam
na maioria dos noticiários aí, é que a Ucrânia só se desligou da Rússia depois do fim da União Soviética, e foi isso. Eles não contam o antes. Teve períodos de independência. De 17 a 21, Uhum. a Ucrânia foi um país autônomo, livre. Ah, Ramon, mas o tratado é de 1918. Eu sei, a assinatura do tratado é uma coisa, a negociação demora um tempo. É, As sim. pessoas têm que ter consciência disso. A história, esses processos, eles têm tempo. As coisas não são instantâneas na história. Uhum. Né? Então, o que vai acontecer é o seguinte. Essa Ucrânia faz parte da União Soviética agora. O Lenin morre. E aí tem dois caras para governar a União Soviética. Porque era uma trinca. Você tinha o Lenin, que era o Águia Branca, o carequinha, o líder do partido bolchevique, que é o cara que estruturou a revolução. Você tem um homem que falava muito bem, cursou matemática na universidade, ficou preso em catorgas, né, na região da Sibéria, o Trotsky. E você tem um cara que não é letrado, mas que fazia o trabalho sujo, que é o Stalin. Sim. E aí o que acontece? Lenin morre em 24. E aí Stalin, que não era tonto, não tinha o apoio dos líderes do Exército Vermelho, porque quem criou o Exército Vermelho foi o Trotsky. Sim. Mas o Stalin tem o apoio das tropas, dos militares comuns, dos soldados e do povo. Porque o Trotsky representa um traço de judaísmo dentro da Revolução Russa. E o Stalin é o sonho ateu do Lenin dentro da Revolução. Então o que vai acontecer? O Stalin tem o apoio da massa, da população, porque ele é um cara de origem mais humilde que o Trotsky. E outra coisa, o Stalin não é russo, ele é da Geórgia, ele é da cidade de Gori, cidade violentíssima da Europa. Ele não é russo, ele é da Geórgia, ele é do Cáucaso. louco. É, o Stalin não é russo. O Stalin não é O bagulho russo. é violento, chama agora. Tá. Que coisa. O que vai acontecer? Stalin entra em confronto com o Trotsky, ele vence. Em 1929, o Trotsky é sacado da União Soviética e vai pro México. O Stalin manda matar ele em 1940. Ok, beleza. Resolveu esses problemas. Mas o processo em relação a Stalin e Ucrânia é o seguinte. De 32 a 33, 1932 a 1933, ocorreu um processo chamado Holodomor, que é o genocídio ucraniano. Existiam movimentos dentro da Ucrânia para se separar da União Soviética naquela época. Movimentos separatistas. O Stalin, que é um cara que você não tinha conversa, faz parte da trinca dos maiores ditadores da história. Nós sempre falamos, né? O Stalin, o Hitler e o Mao Tse Tung. Sim. Tá anotando aí? Esses são os três. Não, vai vir um mapa aqui, daqui a pouco vocês vão ver só. Um mapa de improviso. Então, o que acontece? O Stalin não pode perder o território ucraniano. Por causa de gás natural, petróleo. O Ivan vai falar sobre tudo isso daí. Então, o que acontece? Ele não pode perder esse território. Então, o que foi o Holodomor, genocídio ucraniano? O Stalin impõe a fome contra a população da Ucrânia. O que é impor a fome? Ele queima as plantações, persegue os opositores do governo e não deixa entrar ajuda externa. É interessante, você tem charge disso que vem em vestibular, tem comida chegando e a Ucrânia está embaixo. O Stalin está segurando a comida aqui assim. Então, quer dizer, não vai chegar comida na Ucrânia. É igual aquele meme atual lá do soldadinho segurando as facas. Segurando, exatamente. Só que o Stalin segurou mesmo. Uhum. E aí morrem 10 milhões de ucranianos e chega a ter muita prática de canibalismo. Caramba! Que é o máximo da fome. Né? Sério? Sério. Mas é muito sério isso. E é interessante, vale ressaltar. Ucranianos que passaram fome ali e conseguiram sobreviver, lutaram pelos russos na Segunda Guerra Mundial. O Leon Stravinsky é um dos caras que tá segurando a bandeira da União Soviética em cima do Reichstag, que era o centro de controle nazista, em 45, quando eles tomaram Berlim. Ele é ucraniano, ele não é russo. Entende isso? Então, Stalin continua controlando a Ucrânia. Beleza. Caralho, que cuzão. E aí vem uma parte geográfica que tá ligada com o Stalin. Por que a importância da Ucrânia nessa questão geográfica? Eu não vou entrar muito nisso, o Erivan vai falar, mas é o seguinte. Napoleão, em 1812, quando foi invadir a Rússia, passou pela Ucrânia. Hitler, em 1941, invadiu a União Soviética. E qual é o caminho a ser seguido na Operação Barbarossa, Operação Barbarruiva? Passar pela Ucrânia. Tem Batalha de Kiev em 1941 e Kiev caiu. Mais de 600 mil russos foram presos pelos nazistas nessa batalha. O Hitler disse que essa foi a batalha mais importante da Segunda Guerra Mundial. Lógico, ele ganhou, né? Mas para Hitler, aquela foi a batalha mais importante. Então, o que acontece? Para você chegar na Rússia, antiga União Soviética, você tem que passar por onde? Ucrânia. E daí a questão do Putin, que nós vamos falar mais daqui a pouco. Tô só dando um tapa nisso. Tem a Segunda Guerra. Stalin vence o Hitler na Batalha de Stalingrado e vem libertando o leste europeu inteirinho. Invade Berlim, é brutal. Soviéticos estupram mulheres e crianças alemãs. Stalin deu a ordem, ó, invadiram nossa casa. Quando vocês entrarem em Berlim, não existe mulher, não existe criança, não existe homem. Porque nazistas não têm humanidade. Matem todos os nazistas. E aí o pau come.
dentro da Alemanha, certo? Tem cartas de soldados da época dizendo: não sei como vou voltar para casa e olhar para minha esposa e filhos. Eu me sinto um monstro aqui, Caramba. por conta do que os caras tinham que fazer na guerra. Uhum. A União Soviética continua, tem um período da Guerra Fria, a Ucrânia continua integrada. Em 1985 entra Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev, você fica à vontade. Ele ocupa o cargo de ministro da antiga União Soviética e o socialismo já está em crise. Então ele traz reformas, perestroika e glasnost, que é um negócio tradicionalíssimo de vestibular. Sim. Glasnost, transparência política, perestroika, reestruturação, reabertura econômica. Tem um acordo com Reagan, Bring this wall down, derrube esse muro, tem a queda do muro de Berlim, aquela coisa toda. A União Soviética começa a se desmanchar. 25 de dezembro de 1991 é reconhecida pela União Soviética a independência do território ucraniano. Uhum. A Ucrânia fica livre. Então, a partir daí, a Ucrânia vem como um território autônomo e independente. A partir de 1991. Aí vai ter presidente, organização própria, questão política e tudo mais. Uhum. Então, a Ucrânia se vê livre aí e continua até hoje. Em 2014, nós tivemos um processo interessante. Os russos invadiram a Crimeia e anexaram a Crimeia. Fica no sul da Ucrânia. Base de Sebastopol é uma região geográfica importante demais. Os russos tomaram isso. E agora os problemas com a OTAN, por conta da expansão para o território ucraniano e da ameaça que o Putin vê de ter um país vizinho, está nas portas da Rússia, e aí o conflito que se iniciou há pouco tempo e nós temos 10 dias de guerra. Então, isso é uma breve história da Ucrânia até chegar no que está acontecendo agora.